Bem, gente, tô começando aqui de novo aqui. Acho que deu uma puladinha aqui no... Mas retomando, né? Tá, não é aquele esqueminha, né? Tá ficando meio compridão aí, mas vamos lá. Então, né? Como eu tava falando, né? Existe essa coisa de às vezes as provas processuais às vezes serem forjadas, né? Lamentavelmente é um tipo de coisa que acontece, né? Então, de fato, né? A gente pode achar meio estranho alguns tipos de situações, mas depois você vai, vai na linha que eu falei, né? Espiritualmente falando, Deus tá de olho em tudo, entendeu? Então, né? Cabe a gente só às vezes ter realmente atenção, né? Ficar atento realmente para esse tipo de coisa, porque independente de Deus tá olhando por todos nós, a gente tem que fazer a nossa parte também de ter o cuidado, né? De estar fazendo certo, mas também de entender, né, como muita coisa no mundo aí funciona para se resguardar, né? Resguardar você, resguardar, né, enfim, né? Para quem tá, né, alinhado com coisas boas aí, se resguardar em todos os sentidos, né? E, enfim, né? Como eu comentei, né? Rapidão, né? Até me repetindo um pouco, né? Essa questão de criação de prova, né? É uma coisa muito complicada. Por isso que né, a gente vê, né, relatos, né, às vezes, lamentavelmente, de policiais que às vezes, até policiais, claro, olha, todo lugar vai ter gente boa, vai ter gente ruim, então vai ter entregador bom, vai ter entregador ruim, vai ter policial bom, vai ter policial ruim, né? Então tem também policial que às vezes cria prova, né, pra né, incriminar as pessoas. Tem todo tipo de coisa, né? Como eu tava comentando, né? Se você for pegar no cenário político, né, atual também, você às vezes vai ver esse tipo de coisa, né? Então, às vezes, se frauda algum sistema para tentar incriminar, para falar que a pessoa estava num lugar, e aí com base nesse tipo de situação, a pessoa estava lá. Então, se isso aqui está provando que a pessoa estava lá, aí você tem ali uma prova processual ali de alguma coisa, supostamente prova ali e tal, né? Aí até a pessoa, de repente, conseguir provar que aquela prova ali foi forjada, né, e todo esse tipo de situação, você vê como que é um tipo de coisa que todo mundo acaba tendo que ficar atento, né? Buscar ter realmente atenção, porque, né, é o tipo de situação que a gente vê que acontece, né? Então, nesse sentido, acho que não é à toa, né, que a gente vê muito motoqueiro, muito entregador filmando, né, as entregas, né? Não só às vezes, né, para fazer registro, né, de canal, né, de YouTube ou coisa assim, né, mas às vezes até para você se resguardar, né, também, né, porque no meu caso aí, né, poderia, né, ali de repente se, né, tivesse ali dentro desse processo ali gravado, né, todo o processo da entrega, você teria mais um elemento ali para respaldar ali e tal, e nesse processo, como eu falei, né, pode ter falha, né, de alguma desatenção, de às vezes você confiar em alguma situação, pá, ou independente daquilo que eu tô falando, né, mesmo que você, né, confiando e todo mundo fazendo certo, você tem um processo, né, então algumas coisas acabam saindo aí de uma forma, né, mais assim ou mais assada aí pra na medida em que tudo vai evoluindo, tudo, né, sai aí melhor para todo mundo, né? E, enfim, né, falando tudo isso em questão da evolução, de tudo isso, daí que vai na linha do que eu gostaria de falar aí desse robozinho aí do Unitree Go 2W, né, que tem aí a rodinha e tal, né? Como eu falei, né, se vocês forem ver o que ele é capaz de fazer, vocês vão realmente, a minha avaliação e assim, né, como eu já falei em outros áudios, né, é uma transformação que parece realmente coisa de ficção científica, né, coisa assim imaginável, inimaginável, assim, de você achar que, pô, não, imagina, vai ser assim, tal. Não, cara, depois que você vê do que esse robozinho é capaz, de todas as funções dele, tudo que ele anda, ele sobe escada, ele tem rodinha, ele anda no mínimo aí, ele anda, né, acho que no máximo, pra falar a verdade,
a 20 quilômetros por hora, né? Mas ele sobe, enfrenta todo tipo de obstáculo, né? Ele tem uma autonomia, ele aguenta 40 quilos, né? Então, né, assim, de modo geral, entregas não chega, né? Entregas de deliveries não chega a 40 quilos, né? Sempre bem menos, né? Mas é uma coisa que tem, né? Ele tem essa capacidade, né? E essa característica também de ele poder ser, né? E dele ser autônomo, né? Ele também aí tem uma autonomia de cerca de 30 km, né? Com carga máxima. Então quando você olha para todo esse tipo de característica, e aí você olha, né, para ele assim, você fala assim, olha, já estão testando com um robozinho, né, de carrinho, né, fazer entrega, como comentei em outros áudios, né? E na minha visão, para mim é uma questão de, olha, é só uma questão de tempo. Os caras virem começar a testar, pegar modelos, né, esse próprio robô aí, ou modelos similares, né, com esse mesmo tipo de coisa, porque não é nada difícil você acoplar uma bag, vamos colocar assim aí né, nesse robozinho aí, você até fazer ele ficar criar algum sistema até de balanço ali para, né, não misturar o lanche, né? Com certeza dá para você fazer um sisteminha ali e acoplar isso aí na costa dele aí, e ele fazer, né, a entrega, né? E por que eu acho que isso é uma coisa que acaba acontecendo? Por causa desse tipo de situação, né? A entrega, a gente vê que ela é um desafio muito assim, de questão assim até geográfica, né? Então você de fato acaba tendo que... Tem lugares, situações que não tem como, né? Às vezes a gente só vê ali alguma pessoa, né, sendo capaz de fazer alguma coisa, né? Algum degrau muito difícil, algum terreno muito complicado, né? Então, bicicleta facilita coisas, né? Tem situação que é a pessoa que tem que fazer mesmo. Moto você pode ir mais rápido, mas bicicleta você corta alguma coisa, passa por algum tipo de terreno mais complicado ali e tal. E aí quando você vê o que esse robozinho faz, aí você tem essa noção de que, opa, eu vejo que é uma questão de tempo, né? E aí o que acaba acontecendo? Ele é caro, esse é um robozinho caro no momento, mas como tudo aí, né, como tudo aí na economia, a gente tá falando desse robozinho, mas tem uma infinidade de robô, a gente tá vendo aí, né? Modelo chinês, modelo americano, né? Tem muita empresa aí, muita gente fazendo aí esses robozinhos aí de rover, de testar de entrega, né? De carrinho e tal, né? E tudo mais, o robô mesmo, né? Humanoide, né? Que tá até dobrando roupa, né? Aquelas coisas todas e tal. Então, vejo que com o tempo é uma questão de tempo, né? Baratear o custo desses robôs. Não sei se vai chegar a ter de repente robôs open source, né? Imagino que possa ser que venha a ter, mas com certeza vai vir a ser uma coisa que vai baratear com o tempo, vai. E aí quando você vê nesse tipo de coisa vir a ser acessível, não vai ser, né? Como a demanda por entrega, ela é uma coisa permanente, né? Não tem como, é aquela história, né? Como a gente fala, todo mundo de repente gosta de comer um McDonald's, né? Mas de fato não é todo mundo, quando você quer comer um McDonald's, cara, sabe, não é sempre que você fala assim, puta, tem que achar um McDonald's e ir lá. Não, cara, às vezes você quer comer na tua casa e alguém vai ter que fazer esse trabalho, né? Então para qualquer coisa, seja para uma comida, seja você comprar pela internet, né, com coisas desse gênero, né? Então é um trabalho assim demandado. E, né, a gente tá vendo aí, questão de tempo vir a ser feito por pessoas, né? Então para quem está fazendo entrega aí hoje em dia, assim, eu acho que é bom ficar de olho, né? Porque até se você for para pensar assim, se chegar num nível realmente completamente autônomo, né? Aí não tem como, mas mesmo todos esses robôs, eles têm meios de você fazer um controle remoto, né? Por eles, né? Então você tem como você fazer isso, né? E aí que eu acho que de repente que vai ter aí de repente uma demanda de mão de obra
de pessoas que sejam capacitadas para, se for necessário, né, assumir o controle remoto, né, desses robôs aí, né, enfim, né, que eles possam chegar nos lugares, mas se tiver alguma coisa específica, que tiver algum problema, né, coisa e tal, ser feito ali por alguma pessoa que vai remotamente ali acessar o robô para, de repente, conversar diretamente com o cliente ali que está recebendo ou coisa do gênero, né? E com isso eu imagino, né, que de repente muitas empresas aí vão acabar, né, tendo, né, os seus próprios robôs, né? Então eu acredito realmente assim que mas assim, como eu falo, eu já falei nos áudios anteriores, né? Eu acho que é uma questão para muito tempo, né? Mas como as coisas vão mudando muito rápido, né? Então a gente vai percebendo aí que, né? Vamos ver com que rapidez aí que essas mudanças aí vão aí se materializando, né, para nós. E aí que vai daí um pouco, né, na linha de muitas das coisas que eu falei aqui, né? Aí esse tipo de situação, né, porque quanto mais pessoas você tem nos processos, a possibilidade de dar problemas é sempre maior, né? E aí quando você coloca de repente ali um robô, aí você já evita, né, problemas, né? Aí porque de repente daí a empresa você vai evitando intermediários, né? Você vai evitando realmente ali que você vai conseguindo mapear e evitar uma série de problemas que aconteçam, né? Porque como eu falei, você vai, né, você acaba evitando problemas de relacionamento mesmo, às vezes que acontece, né, com um cliente ali, com o robozinho, né? Se você tem um protocolo ali certinho de robozinho chegar, digita o código, abre a caixinha ali, você pega o seu pedido e está resolvido, né? Muito mais improvável de problemas, né? Por exemplo, de problemas com o cliente acontecer, né? E, enfim, é bom para todo mundo, né? E assim, a segurança, né, para quem faz entrega também melhora, né? Porque você evita, né? Simplesmente você passa a evitar de se expor realmente a trânsito, né? Ou coisa do gênero, aí acaba se tornando mais segura para todo mundo, né? Aí, né? De repente aí, né? Os entregadores que forem fazer, daí de repente, né, pilotar um drone ou, né, um robozinho aí, um rover aí de forma remota, vão estar mais seguros, né, fisicamente falando aí e tal, para fazer esse tipo de entrega, né. Mas vamos ver, né. Enfim, eu acho, queria compartilhar aí, muito dessas coisas que eu falei aí. E é isso, né. Deu um corte rápido aí no áudio, depois eu junto os dois aí, faço um vídeo só e tá tudo certo, né? Mas é isso, gente. Então, pra sintetizar isso aí, nada acontece por acaso, realmente, assim, às vezes a gente acaba vendo situações aí, se não fosse essa situação, de repente eu não estaria aqui produzindo esse conteúdo, compartilhando, né, um pouco dessa experiência aí, de repente possa acrescentar, né, e fazer, né, de repente essa avaliação, né, de olhar de um nível assim mais profundo, de enxergar mais na frente algum tipo de evolução, né, dentro todo esse processo. Porque eu mesmo como entregador, se existe a possibilidade de eu como entregador tiver um robozinho desse aí e eu puder fazer a entrega através do meu robô, pô, maravilhoso, entendeu? Maravilhoso, assim, pra mim né, bacana. Talvez até nesse sentido, talvez até seja desejável, até, de repente, para as empresas que façam entregas, porque você é um custo, né? Então, da mesma forma que entregador de moto, né, você tem ele toda uma relação, mas se você tem a sua própria moto, você é responsável pelo combustível, pela manutenção da moto, né? Então, se de repente pode ser que venha existir esse tipo de cenário. O seu robozinho pode fazer a entrega, mas você vai cuidar do seu robô, da bateria, né, do processo ali e tal. Então, né, imagino que um iFood, uma 99, né, um Rap da vida aí, possa vir a ter os seus próprios robôs, né? Como estão testando aí, né, com entrega por drone, né? Mas como a demanda é gigantesca, né? Então um custo aí para você vir a ter robozinhos aí caros aí, acho que vai complicado, né? Mas é uma transformação assim que parece de ficção científica aí que tá
que tá vindo aí pra frente aí, né? Vamos ver, né, se isso materializa aí, vamos ver como que se desenrola, né? Mas é isso aí, então, beleza? Obrigado pela atenção de todo mundo aí e assim que tiver alguma coisa que eu acho relevante compartilhar, eu volto a fazer algum vídeo aí, algum áudio, beleza? Então, obrigado a todo mundo aí, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.